teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa aula, arrumando aqui para a nossa escola, amém, queridos? Sejam todos bem-vindos. Estamos nos organizando aqui para essa ministração. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E que essa escola seja uma bênção para a sua vida. Hoje nós já estamos terminando nosso assunto, amém? Que sobre os sinais da volta de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Bem-vindos. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos organizando aqui para essa ministração. Amém. Estamos aqui botando tudo em ordem para poder fazermos uma escola. Que o nome do Senhor seja glorificado e você muito edificado na presença do Senhor, amém? E nós já vamos começar com o nosso louvor, amém? Nosso louvor desta manhã.
que é o 545 do Cantor Cristão. Amém? Pastor Wesley, bem-vindo. Vai dizendo aí como é que está a nossa transmissão. Eu sei que eu já vi aqui que está tudo certo com a audição. Vê se aí, deixa já a sua nota aí. Hoje, se Deus quiser, nós estaremos encerrando essa aula. E no próximo domingo, Deus nos dará um novo tema, né, para nós estudarmos. Estamos aqui alegres. Ontem estivemos em São Mateus. A União Feminina comemorou 40 anos. Pastor Aquiles, o Daniel, a família, pessoas maravilhosas. É uma alegria muito grande quando nós vamos lá, que vemos o trabalhar daquela família no reino de Deus e as respostas de Deus, não é? Que é uma igreja abençoada, abençoada mesmo lá. Louvado seja o nome do seu pastor Aquiles. É um homem que já conhecemos há muitos e muitos anos e sempre o vemos assim, trabalhando com afinco, com dedicação, com aquela simplicidade, que graças a Deus nós somos simples mesmo, todos nós, não é? E vemos que Deus se agrada, né? Porque aonde há simplicidade, aonde há humildade, há muito espaço para Deus trabalhar, não é? Que às vezes a ocupação de muita coisa na vida de uma pessoa não dá espaço para Deus trabalhar na vida deles. E essa família, eu vejo aquela simplicidade, aquela coisa assim muito normal deles, e a gente fica alegre de estar com eles num culto. Ontem foi uma maravilha. Glória a Deus, irmã Glaucia, esposa do nosso pastor Paulo Roberto, fazendo um trabalho muito lindo ali, né? Foi assim uma coisa muito maravilhosa. Fiquei muito alegre de estar com eles ontem naquela conclusão, que foi algo muito, mas muito maravilhoso mesmo. Amém, queridos? Mas vamos ao nosso louvor de hoje, que é o 545 do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Esse louvor Eita, deixa eu ver aqui. 545 do Cantor Cristão. 545 do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. E já estaremos entrando no nosso tema de hoje. Amém? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e desejar um ótimo programa. Elzira e Osias. Que bênção ontem, né, Osias? Vamos lá? Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvir de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, sim, vem escola comigo, ouvir boas novas do céu. Novas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito e ensinam aqui com amor. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito
muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Aí está a nossa escola e hoje o nosso tema, como nós já comentamos, né? Nós vamos estar e continuar falando sobre os sinais da volta de Cristo. Estamos vivendo dias, não é? Onde acontecimentos mostram que algo está para acontecer. E nós, os cristãos, precisamos estar preparados, não é? Porque é aquela coisa, não adianta você dizer que é cristão, você tem que viver como cristão, né? Não vou esquecer da pregação do nosso pastor Ué, lá em Guaianazes, né? E foi assim um trabalho muito lindo, muito maravilhoso, e ali nós ouvimos a necessidade de sermos, né? E não há dúvida que precisamos estar nos esforçando, né? Porque há coisas, né? Achei muito interessante uma palavra, eu até anotei essa palavra aqui no meu cabeçalho, né, de John Wesley. John Wesley disse que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Porque nós estamos aqui vivendo torpedeado por todo tipo de sugestão, não é, daqui e dali, e nós precisamos de estar muito atentos, não é? Vamos lembrar sempre daquela palavra de Paulo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então você é uma nova criatura. Ah, mas os meus pais foram assim, os meus pais viveram os dias deles, não é? E nós estamos vivendo o nosso, não é? Então precisamos de aproveitar o que pudermos de toda essa tecnologia. Eu estou falando para vocês, não só para vocês aqui de perto de São Paulo, mas quando você entra na internet, você fala para o mundo, não é? Então é uma oportunidade que a tecnologia nos dá. Vamos usá-la, nós vamos usá-la para propagar o reino de Deus, não é? Porque o reino de Deus, ele precisa de ser anunciado. A missão de tornar Deus conhecido, eu estou sempre lembrando, né? Era da nação de Israel. Deus não escolheu aquele povo com outra finalidade. Era para eles primeiro viver em comunhão com Deus. Né? E Deus estava ali com ele, mostrando que ele era Deus. Quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo estava vivendo no meio de uma nação completamente, vamos dizer assim, uma nação pagã, não conhecia Deus. Mas o povo de Deus entrou ali, não era para se contaminar com os maus costumes daquela nação, é para mostrar que eles tinham um Deus e o Deus verdadeiro. Porque há tantas religiões, eu quando vejo a pessoa dizendo nós temos que ser religiosos, amém, que seja no sentido da palavra, né? Para ligar, religião quer ligar a criatura ao Criador, mas o único que liga a criatura ao Criador é Jesus, não é? Então se fugir de Jesus, se fugir da palavra, porque está aqui na nossa mão a palavra de Deus, não é? Aqui está o caminho, não é? Aqui está a instrução. É a nossa cartilha, não é? Porque quando nós começamos a aprender nos estudos, nas aulas, nós recebemos uma cartilha. E essa cartilha dá para nós as instruções para começarmos a aprender a ler, etc. E nós temos a Bíblia. E a Bíblia é exatamente a nossa cartilha. Você não deve amanhecer o dia hoje pela madrugada, não é? Quando eu tenho a minha devocional com Deus, é a Bíblia. Eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu examino a Bíblia, porque se a palavra de Deus não estiver na minha vida, eu não vou ter vida para passar para os outros, não é? Tá aí Gilva Pereira, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então, amados, é a palavra de Deus.
não é? Então vamos na nossa continuação, e hoje eu vou fechar, não é, os sinais que mostram que Jesus está para vir e, sobretudo, arrebatar a sua igreja, não é isso? Mas a igreja tem que estar preparada, não é verdade? Tem que estar preparada, porque há muitas pessoas que pensam que estão na igreja de Deus. Primeiro, a igreja de Deus é aquela que ensina a Bíblia, não é? Obviamente que os ministérios têm as suas formas de ser, de organizar, não é? Mas eles têm que ensinar a Bíblia. É esse livro. Nós temos que ser bereanos. Eu vou sempre repetir essa palavra. Como eram os bereanos? Está lá no 17 Atos. E os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam nas Escrituras para ver se as coisas que estavam sendo ministradas estavam de acordo com a palavra de Deus. Amém? Celimoura, um abraço, querida. Deus abençoe vocês aí. Dê um abraço nessa nossa igreja maravilhosa e em todo o nosso povo aí. Muito bem-vinda. Então eles examinavam, e nós temos que examinar. Ah, mas o pastor disse, o profeta disse, o pastor, o profeta, e quem estiver ministrando, seja bereano. Deixa eu ver se está de acordo com a palavra de Deus. Não é isso, querido? Mas vamos continuar. Bem, nós demos uma parada, não é? E agora nós vamos continuar no assunto que nós paramos. E no assunto é assim: haverá fome e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas, elas são princípio de dores, falsos profetas e falsos cristos. Foi uma outra chamada para nós. Falsos cristos e falsos profetas são indivíduos que enganam as pessoas fingindo ser o Messias ou portadores de uma verdade divina especial. Daí a necessidade de conferirmos. Deixa eu ver se está de acordo com a palavra. Não, meu irmão, mas eu tive uma revelação de Deus. Eu falei, tá bom, deixa eu procurar na Bíblia, porque nós já temos a revelação de Deus nas nossas mãos. Nós não podemos ser teleguiados. Quando nós lemos aqui no capítulo 4 de Efésios, eu vou ler até porque o livro de Efésios, Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, não é? E ele dava exatamente esclarecimentos, e esclarecimentos importantes. E aqui em Efésios 4, nós vamos ver que aqui ele está dando uma lição para aquela igreja, exatamente. Quando chega no versículo 11, disse, e ele mesmo deu uns para apóstolos, olha só, e outros para profeta, outros para evangelistas, agora vem para encerrar, e outros para pastores e doutores. Alguém divide, pastor, um, doutor é outro. Eu prefiro segurar, e o pastor, em outra tradução, diz mestres. O pastor tem que ter esta graça, esse conhecimento. Como é que ele vai preparar para estar ministrando para a sua igreja? Ele tem que ser acostumado a ter a sua Bíblia, a ler a sua Bíblia, a buscar de Deus entendimento sobre a Bíblia, ouvir homens que falam a verdade citando a Bíblia, não é? Porque a revelação, a instrução tem que ser na palavra, não é isso? Se alguém falar, está aqui no capítulo 4 de 1 de Pedro, fale segundo a palavra de Deus. Lá em Oséias, o Senhor dá um grito para o profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. E o conhecimento vem da onde? Primeiro do Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência. Depois pelo estudo e se aprofundando nas Escrituras. Porque você tem o Espírito Santo. Quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo está na vida dele. E o Espírito Santo é o nosso mestre. O Senhor Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade, e ele vos fará lembrar do que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo na nossa vida, ele está sempre nos iluminando, nos dando entendimento. Eu já tive lutas de uma noite com Deus, eu não entendia esse verso, e quando amanheci, o Senhor abriu o meu entendimento e eu enxergava o que queria aquele texto dizer.
porque o Senhor está conosco para nos ajudar e nos ensinar. Bem-vindo, pastor José Menino de Vassu Cocal. Um abraço, querido. Então, está aqui a palavra de Deus, não é isso? Então, deixa eu continuar. E aqui o verso 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita medida da estrutura completa de Cristo. Agora o 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa instrução, é a nossa cartilha, e nós devemos de amá-la, de ler e estudar em oração. Eu faço isso. Eu oro, claro que eu pesquiso, existem homens de Deus que têm capacidade, eu procuro ouvi-los, mas depois vou para o joelho e peço: Senhor, me ilumina aqui. Porque quando você cria uma capacidade balizadora, aí nem tudo que você ouve, você, opa, peraí, está fora, não é isso? Então, você tem o Espírito Santo, você pode buscar de Deus essa força, essa graça, e você com certeza vai fazer um bom trabalho para Deus. Amém, querido? Vamos lá. Esse sinal preocupante ilustra a grande quantidade de engano e ensinamentos falsos propagados por muitos que se autodenominam cristãos, mas confundem muitos, inclusive com sinais e maravilhas, afastando-os da verdadeira fé bíblica. Não é? Irmãos, eu creio nos dons espirituais. Claro que os dons espirituais, eles são ornamento da igreja. Então, nós não podemos nunca questionar. Está aqui no capítulo 12, visão, revelação, profecia, tudo isso vem. Mas nenhum dom espiritual vai sair da palavra. Ele está sempre com consonância com a palavra de Deus. Daí a necessidade de você estar muito atento na palavra. Porque aí quando vier um ensinamento errado, você vai logo dizer: calma, irmão, vamos orar. Não tem base bíblica. Eu já tive essa experiência muitas vezes, não é? Já estou no ministério há 54 anos. E sei que não é fácil, é muita revelação, é muita profecia. Se eu ouvir uma profecia, eu aprendi com Maria. E Maria guardava no coração tudo que se falava acerca de Jesus, não é? Então guarde no coração, espera em Deus, não sai, o profeta mandou eu fazer isso e eu já fiz. Cuidado, porque quando você segue uma direção errada, as consequências são desastrosas. Daí a necessidade de termos e conhecermos a palavra. Amém? Vamos continuar. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos. Está aqui no Mateus 24, 3 a 6 eu leio. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Aqui nós já estamos entrando no Apocalipse, não é? Porque ele virá e fará muitos sinais. Rosana Santos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então, irmão, você não se espante, mas o camarada fez um sinal, meu irmão, não se espante com isso. Fique com a palavra, veja se há base na Bíblia para qualquer tipo de ensinamento. Hoje o que mais enche esses movimentos neopentecostais é muitos sinais, é muita revelação. Querido, revelação anima a pessoa, mas é a palavra que gera fé. Não é? A palavra de Deus está lá no livro de Romanos 10, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado. A besta vai governar durante a grande tribulação fazendo sinais. Lá no capítulo 13, no versículo 13 e 14, lemos assim: e faz grandes sinais,
de maravilha que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engane os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha ferida a espada, que tinha a ferida da espada e vivia. Não é? Então, não vamos nos admirar, nem ficar procurando esses movimentos. Aonde a Bíblia está sendo pregada, alguém disse assim, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Porque, irmãos, os ministérios estão aí sérios, honestos, mas há muita gente que faz mais por dinheiro do que pela edificação e pela salvação das almas. Isso é muito perigoso. Mas deixa eu continuar, né? Perseguição aos cristãos. A perseguição aos cristãos reflete o ódio do mundo contra aqueles que seguem a Jesus Cristo. Isso representa o conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, no qual os seguidores de Cristo enfrentam resistência, prisões e até a morte por causa da sua fé. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenarão à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas. Então, isso tudo Deus falou com os discípulos e eles experimentaram isso. Aí você diz, pastor, mas isso não foi para aquele tempo? Querido, foi para aquele tempo, e não se preocupe, de uma maneira muito escondida, o evangelho é rejeitado. Hoje, de maneira um tanto mais pacífica, mas a grande verdade, queridos, é que, infelizmente, até as nossas igrejas, e quando eu falo as nossas igrejas, não vou me referir aos outros, vou me referir às nossas igrejas da obra da restauração também, né? Estou aqui há 63 anos, eu vi como essa obra nasceu em glória, era uma vida espiritual, nós vivíamos, eu tinha 16 anos, fui batizado com o Espírito Santo e eu buscava com todo o ardor, né, sem medir sacrifícios, onde tinha uma consagração, eu, aquele moleque sedento de Deus, não é? Ia para ali buscar, acabar que fui batizado com o Espírito Santo na minha casa, né, orando com meu irmão Jorge, Leia, Coiado, olha aí, querida, Deus abençoe, bem-vinda. Eu com meu irmão Jorge, e ele foi batizado no Espírito Santo, mais novo do que eu, não é? Falando línguas, profetizando, muito usado por Deus, e eu não, querendo, mas não conseguia. Em casa, eu jantando, já contei isso, estou repetindo, né? Peguei nas mãos dele, ele pegou na minha, disse, Gênesis, pega na minha mão. Quando eu peguei na mão dele, veio um fogo que passou para mim, e aí foi eu que comecei a falar língua estranha, e naquele dia eu fui falando língua estranha até a igreja, não é? Eu não tenho esse dom, né? Eu prefiro o dom da palavra que o Senhor, por misericórdia, tem me permitido usar, né? Mas veja os irmãos que tem, só que não esqueça que há uma instrução sobre dons de língua, né? Quando Paulo doutrina sobre o dom de línguas, ele diz que fala um ou dois e haja intérprete, se não houver, fale só você com Deus, não é isso? Tá, Lida Gomes, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então, é isso daí, mas buscávamos até ser batizados, e é o Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, porque quando eu leio Efésios capítulo 5, onde diz, não vos embriagueis com vinho é que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? É orando, é me santificando, não é? Porque se o mundo, se o pecado nos afasta de Deus, a santificação nos aproxima de Deus. E é orar, é buscar, eu leio a Bíblia, que habite em vós a palavra de Deus abundantemente. É isso que nós precisamos de estar cheio, não é? Porque está vendo sim um esfriamento, irmãos, e nós temos que despertar. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso precisamos mesmo, que uma das estratégias satânicas dos nossos dias é criar entretenimento, não é? Oh Deus, tenha misericórdia. Eu estava ouvindo uma pregação muito interessante,
onde falava quando Deus criou o homem. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Agora eu pergunto, o que é imagem e semelhança de Deus? Eclesiastes 7:29 diz que, Salomão diz assim, achei aqui uma coisa, Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Então, nessas invenções e tudo mais que o mundo está, vamos dizer, nos assediando, nós acabamos esfriando, irmãos. Quero dizer para você, este livro aqui, a Bíblia Sagrada, esse livro que Deus colocou nas nossas mãos, 66 livros, aqui estão os livros, as instruções, as experiências que os nossos antepassados viveram e as que eles viveram. Se nós não tomar cuidado, vamos viver e precisamos buscar para viver aquelas experiências gloriosas, mas tomar cuidado para não viver aquelas experiências negativas que os levou a um estado precário. Olha a vida de Salomão. Salomão foi aquele homem que sucedeu Davi e Deus escolheu Salomão. E Salomão fez uma oração tão sábia que ele se sentiu, vamos dizer assim, muito pequeno para assumir o reinado, né? E fez uma oração pedindo, Senhor, dá-me sabedoria para entrar, para sair, para dirigir esse povo. Agradou o coração de Deus aquela oração. O Senhor disse, você não me pediu os teus inimigos, o Senhor não me pediu riqueza, mas eu vou te dar, e deu tudo. E ele governou 40 anos a nação de Israel sem pegar numa arma, porque o mundo vinha para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas você vai ver que Salomão, já lá na velhice, ele desvia do Senhor, começa a ajoelhar diante de ídolos, não é? Então o que foi isso? Porque ele não seguiu a orientação da palavra de Deus, não misturar com mulheres etéias, e ele casou, ele chegou a ter 1.700 esposas e 300 concubinas. Como é que um homem pode ter 1.000 mulheres? Tem misericórdia, irmãos. Tem misericórdia. Uma mulher naquele tempo não era uma esposa com um quarto, não. Ela tinha que ter uma esposa, escrava para a esposa, casa para a esposa. Enfim, ele teve que, vamos dizer assim, pegar o povo e fazer impostos pesados para sustentar aquilo tudo. O povo gritava que não aguentava de pagar tanto imposto. Ele tinha, imagine, entre outras despesas, sustentar 1.000 mulheres com seus escravos, com as suas escravas, com seus lares. Misericórdia, o homem desviou. Mas ele não morreu desviado, não. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele volta para Deus, não é? E é muito bom a pessoa voltar para Deus. Desviar tem misericórdia, é horrível, mas voltar é maravilhoso. Irmã Neuza Fernandes, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então é isso daí. Mas esse esfriamento que eu estou falando nele vem porque falta de oração, falta de leitura da Bíblia. Será que os cultos do templo não são importantes para nós? Quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava, saía do meu serviço correndo para casa, ia para a igreja, não deixava de estar presente. Isso tudo me foi muito saudável e nós precisamos despertar, porque um dos sinais também da volta de Cristo, amados, é o esfriamento do povo. O Senhor chega a perguntar, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Isso é muito sério, são alertas de Deus para nós. Precisamos de estar levando as coisas de Deus a sério. Você precisa estudar, você precisa até de se divertir, mas tome cuidado, porque Jesus foi contundente. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, nós temos que sacudir as nossas igrejas. Eu estou orando, porque eu sei, irmãos, que não adianta, você vai para frente do templo, doutrina, e depois você vê o povo do mesmo jeito. Aí agora, só o socorro do Espírito Santo para sacudir o nosso povo. Mas vamos buscar. O Senhor daqui a pouco vai arrebatar a igreja. E quem ele vai arrebatar? Estai apercebidos, porque não sabeis que hora de vir o Senhor, não é? Então, como eu estou apercebido,
é na presença de Deus. Queria aquele amor dos primeiros dias, não é? Mas esse amor foi uma fase que eu vivi, não é? Me lembro que um dia eu estava numa Assembleia Geral da nossa convenção e entrou um moço na frente, cheio do Espírito Santo, começou a falar daquele ardor, com aquela graça. Aí uma irmã que estava do meu lado falou: lá, tá vendo, pastor Gênesis? Aquele ali está no primeiro amor, daqui a pouquinho ele vai ficar igual a gente. Eu olhei para a pessoa, dá licença, saí de pé, falei: que história é essa? Quer dizer que esse fervor, essa alegria, essa graça é só do primeiro amor que depois passa? Não é verdade, irmãos. Essa graça é de quem está ligado, de quem está buscando, e nós temos que ter isso em nós, ligados e buscando, não é? Eu me lembro quando o Senhor reclamou com a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ó, queridos, precisamos de estar no primeiro amor sempre, aquela alegria, aquele gozo, sentindo falta e necessidade da presença de Deus sempre conosco. Então, queridos, é isso aí. Vamos continuar. Os sinais celestiais da vinda de Cristo. Muito sinal no sol, na lua e nas estrelas acontecerão nos últimos tempos. Esses fenômenos cósmicos e mudanças visíveis no céu também servem para anunciar a proximidade da volta de Jesus. Esses indícios no céu e no espaço são eventos sobrenaturais que servirão como advertências visíveis para todos. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Está lá em Lucas 21, 25 a 28. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Está em Mateus 24, 29 a 31. Agora vê o que e o porquê que é importante o trabalho da evangelização. O evangelho será pregado a todas as nações. A pregação global do evangelho significa que todos os povos e nações terão a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Com o avanço da tecnologia, temos visto uma maior oportunidade para a igreja avançar, anunciando a palavra do Senhor. Que maravilha, não é, queridos? Eu estou aqui agora no meu escritório, não é, ministrando essa escola para vocês, e tenho acesso agora ao mundo, não é? Porque isso, essa tecnologia nos permite, e o evangelho está sendo anunciado, e isso tudo são prenúncios que o Senhor vai voltar, porque tem países que nós não entramos, não podemos falar, mas eu louvo a Deus, porque até uma das maiores religiões, que é o islamismo, muitos muçulmanos estão aceitando a fé em Cristo, porque a palavra de Deus está rompendo as barreiras e alcançando o coração das criaturas. Está aí Osias Rodrigues, Deus abençoe, querido, tudo de bom. Então é nosso dever sagrado estar preparando-nos, porque se há uma coisa que é preciso, é eu pregar um Deus que eu conheço. Não conheço porque li na Bíblia somente, também porque ela é a nossa instrução, mas conheço porque tenho visto Ele agir de maneira divina na minha vida e na vida de muitas pessoas. Então está aí, né? Este é um sinal positivo que demonstra o avanço do reino de Deus e a graça divina estendida a toda a humanidade antes do fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Amém? O que vai trazer o Senhor de volta para arrebatar a igreja, nenhum desses sinais que nós citamos, a não ser esse, a pregação do evangelho. Está na tua mão, meu irmão, está na minha mão isso. Hoje, além do trabalho no templo, além do trabalho online, nós estamos fazendo trabalho nas casas também, porque como é difícil hoje as pessoas virem à igreja vai ter que ir nas casas. Aliás, eu disse e repito, a igreja primitiva cresceu fazendo trabalho nas casas. Por isso que de vez em quando a igreja que está na tua casa. Então, era assim também. Amém, querido? Então tá aí.
e é necessário antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Outro ponto interessante é esse aumento da maldade e esfriamento do amor. Infelizmente, apesar de o Evangelho ser anunciado, muitos rejeitam a verdade e a vontade de Deus expressa na Bíblia. O que mais Satanás procura através dos chamados, entre aspas, intelectuais, né, é desacreditar na Bíblia. Isso é um livro feito por homem. Não, acredita nisso não. Isso é um bando de fanáticos. Então a maneira, né, vamos dizer, de diminuir ou enfraquecer o opositor é desvalorizar ele. Então, como o Evangelho se opõe ao incrédulo, né, e ao cético, então ele quer desvalorizar o Evangelho e aqueles que pregam também. Vamos lá, esse distanciamento da fé em Jesus é o que provoca o aumento da maldade e o esfriamento do amor entre as pessoas, que é chamado de decadência moral e espiritual. Este triste sinal é visto diariamente nos crescentes atos de violência, com as pessoas se tornando cada vez mais egoístas, rudes e indiferentes, abandonando os valores cristãos de amor, compaixão e justiça. Como precisamos nós, os cristãos, estamos buscando examinar e praticar as Escrituras, não é? Às vezes eu fico olhando certos posicionamentos de pessoas, não é? E vejo o quanto eles estão distantes da Bíblia. Mas, meus irmãos, não há de eu ver eles, não, eu tenho que tomar cuidado, senão eu me distancio também. Porque hoje nós estamos vendo mais as pessoas torcendo as Escrituras do que ensinando e vivendo ela, né? Então está aí. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Olhe só, né? Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Está lá em 2 de Pedro 3,3. Mas você precisa saber disto, não é? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Está lá em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Então, queridos, nós estamos assistindo tudo isso e acontece de canto a canto, não é, no mundo. Agora vamos falar um pouco da grande tribulação, não é? A grande tribulação é um período de sofrimento extremo e perseguição que ocorrerá antes do retorno de Cristo. Esse tempo será marcado por uma intensificação do mal, grandes desastres e opressão, testando a fé dos seguidores de Jesus até o limite, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Está lá em Mateus 24, 21. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, né? Desde o princípio do mundo. Marcos 13, 19. Vamos falar um pouco de apostasia, né? Apostasia significa o abandono da fé. Antes da volta de Cristo, muitos renunciarão à genuína fé no Senhor. Muitos desviarão dos verdadeiros ensinamentos da Bíblia e haverá um abandono em massa da verdadeira fé. Isso simboliza um declínio espiritual significativo nas igrejas e um afastamento da verdade bíblica, preparando o caminho para o engano do anticristo. Porque tudo está, como disse alguém, essa Bíblia precisa de ser reinterpretada e adaptada à nossa realidade. Qual é a realidade que eles querem interpretar? Eles querem que a Bíblia concorde com os erros e com os desvaneios que nós estamos vendo a nossa sociedade viver neles. O que nós precisamos é entender. Jesus foi contundente quando disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Cosmo Ramos de Oliveira. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Então nós precisamos ficar firme na palavra, irmão. Firme na palavra. O que está escrito na Bíblia? É isso que eu quero, não é? Participar. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, não é? Seguirão segundo os seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmo. Eles recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, e outra tradução diz para as fábulas, não é? Então, muitas pessoas hoje pegam a Bíblia e dizem assim, não é para mim, não é? Quando toda a Escritura, ela foi escrita para nos orientar no nosso dia a dia e na nossa maneira de viver. Vamos lá. Como será a volta de Jesus? A segunda vinda de Cristo será um evento grandioso, visível para todos, no qual ele virá nas nuvens com poder e glória. Agora vamos entender. Esse evento marcará o fim dos tempos, o mal será definitivamente derrotado e Deus estabelecerá o seu reino para sempre. A segunda vinda de Cristo se dará ao som da trombeta divina, e ali não haverá mais oportunidade de arrependimento e redenção. Para os cristãos será momento de salvação e reunião com Cristo, mas os incrédulos, lamentavelmente, sofrerão o seu justo juízo e punição. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Que eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tomado, voltará da mesma forma como viram subir. Está lá em Atos dos Apóstolos 1:11. Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão no calor. Agora precisamos de estar preparados, né? Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. A palavra está nas nossas mãos, está sendo pregada por homens que têm temor de Deus e falam a verdade, amém? Está lá em 2 de Pedro 3, 10 a 14. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Agora, nós precisamos entender que nessa mensagem assim completa, nós já estamos encerrando, às vezes nos confundimos na vinda para a igreja e da vinda com a igreja, não é?
Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu escrevi um livro, não é? Este livro aqui, o nome dele é Arrebatamento da Igreja e a Escatologia do Apocalipse. Aqui, como nós falamos na outra aula, não é? A vinda do Senhor, a primeira ressurreição, ela tem dois momentos. Primeiro, a ressurreição daqueles que vão morar com o Senhor, né? Daqueles que vão participar das bodas do Cordeiro, que no caso começa em Abel, como eu falei, e vai até o último cristão, né? Aí sim, essa vinda é só para a igreja. Ele vem como ladrão, a outra não. Um ladrão não vem se expondo, né? Ele vem ocultamente. Jesus virá ocultamente, arrebata a sua igreja, ela vai encontrar o Senhor nos ares, e aí tem 7 anos de boda, é quando a grande tribulação vai estar na terra assolando os seus habitantes. Aí você diz, mas haverá cristãos? Haverá aqueles que vão voltar. Já viu aquele? Muitos voltarão, mas a igreja já foi. Então ele agora vai passar pela tribulação. Aí sim, aqueles que amarem a vida não vão aceitar, não é? Porque a situação daqueles que falarem ou amarem o Senhor vai ser muito séria, né? Porque a besta vem primeiro fazendo com que até os judeus aceitem o anticristo como Messias. Depois, é aquilo que está em 9 de Daniel, 27, né? Ele fará um concerto com muitos por uma semana de 7 dias, neste caso uma semana de 7 anos. Em 3 anos e meio ele vai ser uma pessoa acessível, amorosa, cuidando só do bem. Quando chegar na metade da semana, aí ele bota as unhas de fora. Os judeus, quando virem, então sairão. E eles vão ganhar muitas almas para Jesus. Estou só repetindo o que já falei, não é? Então, aí sim, 7 anos de glória para a igreja. Depois a igreja desce com o Senhor, e ela já desce já no socorro do povo escolhido que vai estar com Jesus, porque quando eles virem que o anticristo não era o Messias, aí eles vão olhar para trás. Então o Messias de fato já tinha vindo e nós não entendemos. Eles estão lá, naquela batalha que estão enfrentando lá, mas Deus não os abandonou, não é? Porque se formos infiéis, Ele continua fiel. Então Deus continua com o povo, apesar de tudo. Mas eles não estão desfrutando daquela comunhão que Moisés e a nação, quando saiu do Egito, desfrutava, a ponto de Deus descer e batalhar por eles, como muitas batalhas o Senhor ganhou nos dias de Moisés e nos dias dos que sucederam Moisés também. Havia uma intervenção divina. Agora ele ajuda, não é? E com certeza ele está olhando para a sua nação agora. Mas quando eles aceitarem Jesus, aí o próprio Jesus descerá para estar com eles em glória. Aí sim, a glória vai ser muito maior. Só que Jesus desce com a igreja, é vindo o Senhor com seus santos. Ah não, ali é anjo, pastor. Tá bom, os anjos estão, mas os santos e a igreja desce com ele, para ele estabelecer o seu milênio, 1000 anos de glória na terra. Eu vou trazer um estudo sobre o milênio, com todos os detalhes deles, e vocês vão ver que há muito ainda a aprendermos sobre o milênio. Amém? Já estou encerrando. Deus abençoe você que ficou comigo até agora, e hoje então nós estamos encerrando os sinais. Agora o milênio é 1000 anos de paz. Há denominações que dizem que o milênio já está acontecendo. E eu vou respeitar, que eu respeito. Eu nunca discuto ponto de vista doutrinário. Se você crê assim, amém. Eu também creio como eu entendo pela palavra, como o Espírito Santo tem mostrado. Tudo sobre a Bíblia está muito claro. Mas eu vejo as pessoas pegar a Bíblia e trazer para a sua interpretação, né? Diz que a interpretação se chama exegese, é com X. Isso eu aprendi quando fiz o seminário, viu, queridos? E a exegese não é com X, é com S. A exegese é você trazer a interpretação para a sua compreensão, né? Eu procuro interpretar a Bíblia usando a própria Bíblia, que eu também aprendi isso. A Bíblia é sua própria intérprete. Mas hoje existe muitos segmentos, doutores até,
que pegam a Bíblia e as traduzem dentro do seu conhecimento, dentro do seu entendimento. Eu respeito. Se há um ponto que eu não faço hoje, é discutir pontos de vistas e interpretação. Eu digo, eu vou pelo que eu alcancei. Paulo diz, cada um caminhe com aquilo que alcançou. Então, discutir por quê? Vamos pregar o Evangelho, vamos viver o Evangelho e vamos nos preparar para encontrar com o Senhor Jesus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Amém, querido? Então, quero agradecer vocês. Está aí Marisete Martins, olha, glória a Deus, um abraço, querida. Deus abençoe vocês todos, Maria Célia, Maria Aparecida, Deus abençoe vocês, bem-vindas na nossa escola. Já estamos encerrando, quero agradecer, mas agora eu vou para um estudo sobre o milênio. Vamos lá, são 1000 anos, como será o milênio? Como nós vamos viver nele? Agradeço, querida, Deus abençoe. Como vai ser? Eu vou pegar tudo que eu consegui do milênio e nós vamos passar um pouco falando sobre o milênio. Aqui nós também tocamos nesse assunto, nesse livro, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque esse livro já foi distribuído bastante aí. Ivanilde Souza, Deus abençoe, minha irmã, tudo de bom para vocês. Nós já estamos encerrando, Deus abençoe vocês. Um bom domingo, uma boa escola que vai ter à tarde. A nossa sede do ministério tem um estudo às 16 horas, estaremos lá, não é isso? E à noite o nosso culto de ofício divino, às 18 horas, amém? Mas nós agora vamos chamar um louvor, já para esse encerramento. Abre o seu cantor cristão no 137, Devanir Oliveira, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor com o 137 do cantor cristão. Este louvor, ele encerra o nosso estudo, nos convidando, não é, a entender, a buscar de Deus o entendimento da sua palavra. Amém? Vamos lá, 137 do cantor cristão. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém. Deus abençoe. Um prazer enorme estar com vocês no estudo da sua santa palavra, não é a palavra de Deus. E eu quero agora prometer a vocês, vamos fazer um estudo sobre o milênio. Como será 1000 anos, né? Que eu creio que serão 1000 anos mesmo na Terra. Dentro da Bíblia nós encontramos muito fundamento para acreditar que serão 1000 anos mesmo, não é? Dias e anos e semanas, só tem um detalhe sobre o governo de Deus. Ele estará aqui governando, e com a sua igreja, não é isso? Então louvado é o Senhor, que corpo nós teremos, como será, não é? Vamos estar fazendo algumas aulas sobre o milênio para vocês, e no próximo domingo estaremos já abordando esse tema, amém? Agora eu quero conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário esta semana? Parabéns! Deus te abençoe e multiplique essa data, sobretudo na presença de Deus. Como está no Salmo 90:12, vamos recitar? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Deus te abençoe.
e Deus multiplique essa data. Mas não esqueça, nos pés do Senhor. Amém? Quero te convidar para as 12 horas, meio-dia. Nós temos o clamor do meio-dia. Você está convidado para vir assistir. Amém? Às 18 horas nós temos o clamor de 18 horas com as nossas irmãs. E temos também o culto da nossa sede em São Miguel Paulista. Nós estaremos transmitindo o nosso culto, não é, de ofício divino a partir das 18 horas. E você está convidado também, obviamente que eu não quero que você deixe o seu culto presencial, não é? Porque o culto presencial é uma das grandes glórias que o cristão tem na vida dele, é participar deste culto. Porque você assiste à distância e participa com a presença, né? Porque mesmo que você quisesse dar um glória na minha participação online, você só vai fazer isso em espírito. Mas lá na igreja, você está participando, adorando, orando pelo pastor, orando pelo louvor, orando em tudo que vai acontecer, você está ali presente, fazendo a tua parte, amém? Então não deixe de congregar, como está lá em Hebreus, né? Não deixando de congregar como é costume de alguns. Não deixe a sua congregação. Vá adorar a Deus, porque essa é a nossa participação no reino de Deus também no seu templo. Amém? Deus abençoe a todos. E agora, até logo mais às 18 horas e até o meio-dia com o nosso clamor do meio-dia. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Amém? Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de estarmos com os teus filhos nesse estudo. Permita que possamos falar sobre o milênio, Pai. Tem muitas escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e que possamos tê-las, ó Deus, em memória e em apanhado que faremos para uma boa aula no próximo domingo. Agora abençoa os teus filhos que estão comigo, abençoa os cultos, tanto o clamor do meio-dia como os cultos dos templos, que as tuas mãos, a tua unção venha sobre os pregadores, sobre os testemunhadores dos louvores também, Pai. Que seja a tua mão, que seja um domingo de glória na tua casa, ó Senhor, e aqueles que, por motivo de impossibilidade de mobilidade, estarão assistindo o que for transmitido online. Abençoa também, Pai. Agora te peço uma bênção especial para os aniversariantes. Abençoa e multiplique os seus dias na tua presença e que eles cuidem de estar na tua presença mesmo, Pai. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amado, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém e tome posse desta bênção. Até logo mais e até o próximo domingo. Se Deus quiser, vamos falar sobre o milênio. Em nome de Jesus. Amém e amém.